E hoje sabe qual que foi a boa notícia que eu dei para ele? É que Jesus morreu. A notícia da morte de alguém, para nós, nunca deveria ser boa, né? Mas a notícia da morte de Jesus é uma boa notícia. Por que eu te falo isso, meu irmão? Porque ele morreu a morte que você merecia. Você pecou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus veio então e quitou essa dívida, morreu no seu lugar. E isso é uma notícia maravilhosa. A sua dívida foi paga. Agora, sabe por que isso se torna uma boa notícia? É porque além da quitação da dívida, agora, ele que morreu a sua morte, te permite viver a vida que ele viveria. Você merecia morrer, e Jesus morreu a morte que você merecia, para que agora você viva a vida que Jesus merece. E na medida que eu fui compartilhando isso com os irmãos, o Senhor encheu o ambiente de alegria. Eu nunca compartilhei com tanta descontração, com tanta alegria, né? O povo rindo. E por quê? Porque a gente estava falando de morte com alegria. Você tem noção do que é isso? É a liberdade que vem quando você entrega a sua vida para o Senhor. Então hoje eu estou aqui para falar mais alguma coisa para você que o Senhor está colocando no meu coração. Não combina com Jesus viver uma vida focada no que tem preço. Não combina com Jesus. Jesus não fez isso. Essa não é a vida que Jesus merece. A vida que Jesus merece é focada integralmente naquilo que tem valor. E valor para Deus, valor para o Senhor. Ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Então a vida que Jesus merece viver é a vida que agora você vai viver. Porque a morte que você merecia morrer, ele morreu no seu lugar. E agora então tem uma vida proposta diante de você. A vida que Jesus merece. E pela graça, você já foi salvo. E agora você vai desfrutar dessa vida. E eu quero falar mais uma coisa que eu sinto no meu coração aqui, específico para alguém que está me assistindo. Eu só não sei falar se está assistindo agora ou vai ver depois desse vídeo. Mas eu sinto claramente no meu coração Deus falando algo aqui. Para de querer morrer. Para de olhar a morte como uma opção. Para de pensar que a resolução dos seus problemas seria a morte. Para. Deus está mandando te falar, para com isso. Isso não combina com Jesus. Jesus não desejou a morte por ele mesmo, mas ele ansiou por ela, por nossa causa. No Getsêmani, quando ele estava prestes a morrer, suando sangue, o corpo dele não estava aguentando aquela pressão que ele estava vivendo naquele momento, ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade. O passa de mim esse cálice, para muitos que não têm revelação, interpreta que Jesus não queria, na verdade, ser preso e depois morrer na cruz, mas não é o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é o seguinte, Senhor, meu corpo não está aguentando, eu estou morrendo agora. Só que eu não vim para morrer agora, eu tenho que morrer amanhã na cruz. Então passa de mim esse cálice de morrer aqui sem quitar a conta do pecado dele. Jesus não estava com medo da morte, ele estava com medo de você não ser salvo. E aí então o Senhor ouviu sua oração e ele não morreu naquele momento. O cálice passou para o dia seguinte, ele tomou no dia seguinte o cálice da morte. Só que ele não morreu por assassinato, ninguém matou Jesus. Ele entrou na morte, a morte não tinha poder sobre ele. E a Bíblia diz que então, quando lá na cruz todos os nossos pecados estavam depositados sobre ele, e ele percebeu que todas as dívidas que nós tínhamos já tinham sido quitadas aos olhos de Deus, o que ele declarou? Tetelestai. Está consumado, está tudo pago. E aí então ele entregou o Espírito e entrou na morte. Mas como ele não tinha pecado, a morte não conseguiu segurá-lo e no terceiro dia ele ressuscitou. E agora eu estou aqui, todos esses anos depois, para te falar, ele não morreu, a sua morte, para que agora você ficasse pensando em morrer. Deus está falando claramente para você que está aí me ouvindo. Pare de pensar que morte é solução de problemas. A única morte que solucionava problemas, ela já aconteceu na cruz do Calvário. E solucionou de uma vez só todos os problemas. E agora o que você tem é a vida que Jesus merece. Ele morreu a morte que você merecia, para que você agora viva a vida que ele merece.
E no nome do Senhor Jesus, agora, todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza, de abatimento, de angústia, cai por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro que você é livre desse espírito maligno que estava gerando desejo pela morte. E que você já estava olhando isso com bons olhos, como sendo a solução dos problemas. Mas eu quero te falar, a solução dos problemas realmente era a morte, mas não a sua, a morte de Jesus. E naquela cruz todos os nossos problemas foram resolvidos.